Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro ano, hoje nós vamos estar começando com a aula de quinta-feira. Olha para vocês verem como é que a semana tá passando rápido, hein? E nós vamos começar com a aula de português. Primeiro ano, então a gente está trabalhando essa semana com a família silábica do L e também com gêneros textuais. A tia já trabalhou com vocês o bilhete, tirinha. Tirinha a gente vai estar trabalhando hoje, né? Quadrinha. Então a gente já aprendeu dois gêneros textuais, o bilhete e a quadrinha. Agora hoje a gente vai aprender tirinha. O que é tirinha, tia? São pequenos textos em balãozinhos. E esses balãozinhos são pessoinhas, né? São os desenhos, as imagens que mostram pra gente, como tá aqui, ó. Olha pra vocês verem. Aqui a tia tem uma tirinha. Essa tirinha, ela tem palavras, né? Olha aqui ó, pra vocês verem, ó, dentro dos balãozinhos. Então, elas têm palavras. Tem tirinhas que a gente só tem a imagem, que a gente não vê nada. A gente que tem que imaginar o que o personagem está falando, né? Vendo a imagem, a gente consegue imaginar o que eles estão falando, né? Se comunicando. Aqui nesse gênero textual, a tirinha, a gente consegue ver o que eles estão falando, porque a tirinha trouxe para nós o escrito, né? As palavrinhas do que eles estão conversando, né? Tá bem pequenininho, difícil até de entender, mas a tia vai estar lendo para vocês. Ó, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi. Não, mas ele tá inteirinho. Olha, até a tia teve dificuldade porque tá muito pequenininho mesmo, né? Ela vai ler de novo para vocês. Nessa tirinha aqui, a gente tem o Cascão, né? O Chico Bento, melhor dizendo. O Chico Bento e o seu amigo, né? O Chico Bento no sítio dele e um amigo dele encontrou com ele dando uma volta ali pela redondeza, né? Pelo sítio. Aí o que eles estavam conversando? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Nossa, ele não compreendeu o que um amigo dele disse, né? Ele disse que o pai dele tem 800 gados, né? 800 cabeças de gados inteiro, que ele tem, contou um por um, né? E ele tem 800 gado, né? Só que para ficar mais fácil, para ele não precisar falar 800 gado, ele disse 800 cabeça, né? E já o Chico, ele imaginou totalmente diferente, ele interpretou totalmente diferente. Ele achou que o pai do amiguinho dele ali só tinha as cabeças e o restante do corpo ele não tinha. Olha só para vocês verem. E ele disse que o pai dele só tinha um boi, mas ele estava inteirinho, quer dizer, só tem uma cabeça, né? Mas é o modo de falar, né, que a gente fala. Quantas cabeças de galinha você tem no terreiro? 10, por exemplo, né? É pra gente falar quantas galinhas a gente tem, né? Esse gênero textual, ele é uma carta, uma receita, uma tirinha ou uma fábula? A tia já falou, hein? E aqui em cima, ó, quando a gente começa aqui, ó, trabalhando, tá aqui, ó. Viu como tá fácil? Onde acontece a cena em que o Chico Bento está? A tia falou também, né? A hora que ela começou a contar a historinha, que eles estavam um num lugar, o outro no outro, aí eles se encontraram. Então a tia contou tudinho, né? Tá vendo que tá facinho, facinho de responder? Aí ele está na esquina da rua.
Vamos olhar na imagem? Olha aqui para vocês verem. Tá aparecendo alguma rua aqui? Hein? Olha só, primeiro ano. Se estiver aparecendo que essa história está sendo contada numa rua, vocês vão marcar um xizinho. Dentro de casa, vocês acham que essa historinha está acontecendo dentro de casa, primeiro ano? Se vocês acharem que está sendo contada dentro de casa, que eles estão juntos dentro de casa, vocês vão marcar o xizinho para a tia. Depois, numa pracinha, tá aparecendo pracinha primeiro ano, olha para vocês verem. Olha, reparem bem na imagem. Tá aparecendo uma pracinha? Se vocês acharem que está, marquem a pracinha. No sítio, aonde que a gente vê as cabeças de gado, as galinhas, hein? Se vocês acharem que essa história está sendo contada num sítio primeiro ano, marquem um xizinho no sítio. Atividade número 3. O animal que está em questão nesse diálogo é o macaco. Os dois estão falando de cabeça de macaco? Se estiver falando, vocês vão marcar para a tia. Está falando de boi. Estão falando de cabeças de boi? Se estiver falando de cabeças de boi, marquem um xizinho. Depois, cavalo. Esse diálogo, houve o assunto sobre cavalo? Se houve, marquem para a tia. Atividade número 4. O assunto principal do texto é um passeio no sítio. O assunto principal que eles estavam ali comentando era o passeio no sítio. Se for, vocês marcam um xizinho. Falta de conhecimento sobre o assunto de gado. Se vocês acharem que vocês marcam um xizinho. Boi sem cabeça. Esse era o assunto? Se for, marquem para a tia. Prestem bem atenção. O que estava sendo contado ali na história? O que um estava perguntando, que o pai tinha, que o outro perguntou, né? E o seu pai, quantos que tem? E no fim da conta não soube interpretar o assunto, né? Sobre o gado. O último lá. O exibimento do menino. Era isso que eles estavam ali comentando o primeiro ano? O exibimento um do outro? Será que era isso? Sei não, hein? Tá facinho. É um pequeno diálogo, né? A tirinha está com um pequeno diálogo. Olha só para vocês verem. Mas diz um monte de coisa nesse diálogo, né? O assunto dos bois, né? Quantas cabeças um tem, quantas que o outro não tem. Um falou que ele tinha uma cabeça, mas tinha o boi inteiro. Em compensação, o outro só tinha as cabeças. Será que ele entendeu bem o assunto? Que gado, galinha, a gente trata por cabeça? E eles estavam aonde? Aonde que eles estavam conversando? Na esquina? Dentro de casa? Numa pracinha ou num sítio? Em primeiro ano, essas questões vocês vão estar resolvendo. E as dúvidas daquelas que vocês não conseguirem estar fazendo, a tia vai tirar mais tarde, tá joia? A gente vai estar conversando sobre esse texto. Se vocês conseguirem, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês podem estar passando aqui do ladinho, ó, com a letrinha de vocês, para mais tarde vocês estarem lendo para a tia. Porque desse tamaninho que tá aqui, vocês não vão conseguir. Só o papai com a mamãe, ainda com muita dificuldade. Tá joia? Então agora, como a tia já leu aqui para vocês, então tá facinho. É só vocês escreverem aqui do lado, ó. Aqui, ó, de tarde, a gente vai conseguir fazer, ó, perfeitinho. Tá joia, primeiro ano?
Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, viu?